Bom, muito boa noite então, para quem está acompanhando. Boa noite, Nayara. Boa noite, Thaís. Boa noite, Bruno. Boa noite, Carol. Boa noite. A gente vai pegar a matéria de penal e a gente vai estudar nesse vídeo os assuntos referentes à sanção penal. Primeiramente, na primeira página do material do Wendel, ele já coloca bem estruturadinho, né? Sanção penal em negrito, conceito de sanção penal e as duas espécies de sanção penal. Então, o conceito que ele colocou aqui é o seguinte: sanção penal é a consequência imposta a alguém pela prática de um ilícito penal. Então, o sujeito vai lá e comete uma infração penal, né, um crime ou uma contravenção. O Estado nasce para ele o ius puniendi, que é o direito subjetivo do Estado de reagir para punir aquela infração. Essa punição, ela se dá de duas formas diferentes, que são as espécies de sanção penal. A primeira espécie é a pena e a segunda é a medida de segurança. Thaís, você lembra como que a gente diferencia que é pena e que é uma medida de segurança? De cara, assim, não. A gente vai remeter ao agente, né, a condição dele enquanto agente criminoso. Ele é imputável ou ele é inimputável, né? Então, é exatamente esse detalhe que vai separar diretamente essas duas espécies. A primeira, que é a pena, é uma resposta do Estado a alguém que pratica uma infração penal, mas esse alguém, ele é penalmente capaz, né? E a medida de segurança é a que são impostas aos inimputáveis. Aí ele tem o conceito aqui. Ele não colocou no material, né, mas tem nos dois livros que ele indicou, do Capes e do Masson. A pena é uma espécie de sanção penal consistente na privação ou restrição de determinados bens jurídicos ao condenado, aplicado pelo Estado, em decorrência do cometimento de uma infração penal com as finalidades de. Aí aqui a gente entra nas finalidades da pena dentro do próprio conceito da pena. Então, as finalidades de castigar o responsável, readaptá-lo ao convívio em comunidade e, mediante intimidação endereçada à sociedade, evitar a prática de novos crimes ou contravenções penais, né? Então, a pena é essa resposta do Estado àquela pessoa que comete um ilícito penal, e essa resposta ela tem como finalidade retribuir, né, o mal injusto cometido pelo infrator, readaptar o convívio em comunidade e também o caráter da pena ele tem como motivo a intimidação perante a sociedade para que outras pessoas não venham cometer esse crime, esse delito. Então, uma definição com três finalidades. Depois, a hora que a gente entrar nas teorias, essas finalidades a gente vai retomar elas. Na questão da medida de segurança, é uma sanção penal, né, imposta pelo Estado também, na execução de uma sentença, cuja finalidade é exclusivamente preventiva, no sentido de evitar que o autor de uma infração penal que tenha demonstrado periculosidade volte a delinquir. Ou seja, já que é uma pessoa inimputável, né, eu não posso ter esse caráter de punir ela pelo que ela realizou como caráter retributivo e nem muito menos de ressocializar, porque às vezes ela não tem nem intenção de cometer, né, da questão da sanidade mental, né, e etc. Se for uma criança que cometeu, né? Então a única finalidade é preventiva, no sentido de evitar que esse autor da infração penal, que tenha demonstrado periculosidade, volte a cometer outro delito.
Então, sanção penal é o gênero, a gente tem a pena e tem a medida de segurança. Até aqui, nenhuma dúvida, tranquilo. Então, vamos prosseguir. Aqui é onde vai falar das teorias, né? Que é o ponto 2.1, que fala das finalidades da pena. Letra A. Finalidade de retribuição pelo injusto. Teoria absoluta ou da retribuição. Lá nas doutrinas, eles vão apresentar algumas teorias e algumas finalidades em relação à pena, em relação à sanção penal. A primeira teoria que ele fala é a teoria absoluta. Mas isso ele, ô Matheus, mas isso é em relação à pena ou à medida de segurança ou os dois? Aqui é a finalidade da pena enquanto geralzão, sanção penal. Perdão, em relação às penas. As Né? penas. As penas. Né? A espécie de sanção penal de pena, né? Endereçada aí aos imputáveis. Numa ele colocou letra A, B e C, que são as três teorias. Letra A, retribuição pelo injusto, teoria absoluta ou da retribuição. Letra B, teoria da readaptação social, prevenção especial, teoria finalista ou utilitária. E C, prevenção, prevenção geral, teoria finalista ou utilitária. Alguém, vocês deram uma lida nessas teorias, vocês podem me ajudar a dar uma contextualizada? Bom, então a primeira teoria é igual você falou, ela tem a finalidade de castigar o autor, a retribuição do que ele fez de errado, né? Do Isso, fato criminoso, no caso. perfeito. Então, teoria absoluta ou da retribuição. Aqui é teoria absoluta ou da finalidade retributiva. Por quê? O fim dessa pena, segundo a teoria absoluta, é de retribuir ao, Ao infrator, ao infrator, né, a, é uma retribuição justa pelo mal injusto. Né? Essa frase está na doutrina. É uma retribuição estatal justa pelo mal injusto praticado. Pune-se como retribuição à prática de um ilícito. Eu não estou pensando em ressocializar o cara, eu não estou pensando em mais, só puno com a intenção de retribuir a ele o mal que ele fez. Simplesmente. Isso é absoluto. Segunda teoria. Teoria da adaptação social. Essa teoria ela o caráter da readaptação. Você pode repetir, por favor? A teoria da readequação social? A segunda teoria, É, eu vou pegar ela aqui. ele falando, passou um, tá? É. Teoria relativa e finalidades preventivas. Ah, tá. Aqui ele colocou readaptação social, prevenção especial, teoria finalista ou utilitária. Significa tudo a mesma coisa. O que essa tem diferente da outra? Aqui ele não está preocupado em retribuir o mal que o criminoso causou. Aqui ele está preocupado em ressocializar o infrator, né? E essa readaptação, ela é vista de duas formas, essa prevenção. A gente tem a prevenção geral e tem a prevenção especial. Então, dentro dessa teoria, né, a gente busca prevenir, evitar a prática de novas infrações penais. É irrelevante a imposição de castigo ao condenado. Primeiro tipo de prevenção, prevenção geral. O que significa essa prevenção geral?
ela é endereçada à, à sociedade, né, às demais pessoas que não seja o infrator. É a própria lei, no caso, que é de todo mundo. Isso, e aí a gente tem mais duas divisões. Perdão. Dentro dessa prevenção geral, a gente tem duas divisões: prevenção geral negativa e prevenção geral positiva. O que essa prevenção geral negativa diz? Ela contraestimula potenciais criminosos. Então, a pena, né, como finalidade de prevenção geral negativa, ela tem como objetivo, finalidade, olhar para os demais pessoas da sociedade e falar assim, ó, a pena que eu estou colocando nesse caso aqui é para evitar que sejam cometidas outras infrações. A pena tem uma dessas finalidades. Na prevenção geral positiva, aí sim eu demonstro que a lei penal ela funciona, né? Então, por um lado, eu desestimulo a sociedade no cometimento de novas infrações penais e, por outro lado, eu conscientizo que existe lei que pune as infrações. Do mesmo modo, a gente tem as prevenções especiais. Diferente das prevenções gerais, a prevenção especial ela é endereçada ao infrator daquele determinado crime. Então, a pena que eu vou colocar em cima dele, segundo essa teoria relativa, né, teoria da readaptação social, eu tenho também duas divisões: a prevenção especial negativa e a prevenção especial positiva. Na prevenção especial negativa, a minha finalidade é evitar a reincidência. Ou seja, eu coloco aquela pena com a finalidade de evitar a reincidência. Ó, Do criminoso, do, diretamente do criminoso. do criminoso. E a prevenção especial positiva é justamente a ressocialização. Certo? Então, voltando do começo da primeira teoria. Teoria absoluta ou da finalidade retributiva. Por quê? Porque a pena ela tem como finalidade retribuir ao mal injusto, é uma retribuição justa ao mal injusto praticado. Na teoria preventiva, teoria relativa ou da finalidade preventiva, a gente tem a prevenção geral, que é destinada a toda a sociedade, dividida em prevenção geral negativa, que é evitar potenciais criminosos, a prevenção geral positiva, que é falar assim, ó, a lei penal ela vai funcionar, então se você cometer um crime, você vai ser punido igual esse cara aqui. A gente tem a prevenção especial, que é direcionada ao infrator, prevenção especial negativa para evitar os reincidentes e a prevenção especial positiva, como forma de ressocialização. Por isso que o CAPES, ele está mais reduzido, ele só trabalha com a especial e com a geral. Ele não precisa dessa daí de dividir elas em positiva e negativa. Eu dividi por quê? Porque depois que o Wendell pôs a primeira teoria, a primeira e a segunda, na letra C ele vai falar da prevenção como prevenção geral, né, da teoria relativa com a finalidade preventiva. A primeira, teoria absoluta, letra A. Letra B, prevenção social de forma especial, endereçada ao infrator. E letra C, prevenção geral, destinada ao restante da sociedade. Depois ele põe 3 pontos, que ele fala o seguinte: o Brasil adotou teoria mista, eclética, intermediária ou conciliatória. O que ele quis dizer com isso aqui? O Brasil não pegou só para aplicar a pena a teoria da retribuição, mas também pegou e juntou a ela a teoria da prevenção.
Então a pena no Brasil, no direito penal brasileiro, ela não é somente como forma de retribuir ao mal injusto praticado, mas também de prevenir de maneira geral, endereçada a toda a sociedade de forma negativa e positiva, mas também prevenir de maneira especial, evitando reincidentes e ressocializando aquele infrator. Segundo ponto, aí ele entra na pena em abstrato, que a pena em abstrato, que é colocada lá no tipo penal, no preceito secundário, ela é uma forma de prevenção geral. Então o pessoal olha no crime lá de, sei lá, artigo 121, matar alguém. Tá lá a pena de 6 a 20 anos. A pena máxima em abstrato, a pena em abstrato, né, de 6 a 20, é endereçada justamente a isso, essa prevenção geral, tanto Mas é que negativa as quanto positiva. pessoas não infringam a lei porque têm medo de serem punidas, seria isso. O intuito de se colocar no preceito secundário do tipo penal a pena em abstrato seria como finalidade de colocar essa teoria da prevenção. Qual prevenção? Prevenção geral. Geral. Então a prevenção geral, ela é caracterizada como no nosso Código Penal, através da pena em abstrato. Por quê? Porque a pena em abstrato, ela tem essa função de olhar para a sociedade e falar assim, ó, se você cometer esse crime, você vai ter desses anos até esse aqui, né? Evitando potenciais criminosos e falando, ó, a lei vai funcionar, né? Maneira negativa e a positiva. Se a pena em concreto, se a pena em abstrato, ela é uma forma de prevenção geral, a pena em concreto, ela é uma forma de prevenção especial. E é o terceiro pontinho que ele colocou aqui, que aí você coloca aí na frente a forma negativa e a forma positiva. Até aqui tudo bem? Beleza. Depois ele vai entrar num ponto que eu achei bem chato. Porque não tem explicadinho na doutrina. Eu tive que dar uma pesquisadinha. Eu vou até mandar aqui os links no grupo. E aí todo mundo já pode salvar aí e depois dar uma pesquisada. Então esse, ele vai falar da justiça restaurativa, justiça reparatória e justiça negociada. Dentro da, dentro da justiça reparatória, a gente tem o Instituto da Transação Penal. Espera aí só um minutinho, Matheus. Te cortando rapidamente. Certo? Seguindo na ordem do livro do Capês, ele entra agora em características da pena. E eu vi que no material dele não tem. Tem mais para frente? T não tem não. Não tem. Vamos Você acha falar da importante característica. colocar isso ou não? Bom, é bom para dar uma abertura no conceito de sanção, né? Mas Então, você tem o do Kleber Mação baixado? tem. Posso mandar aqui. Não, sim, manda para o Laís, porque no Kleber Mação, às vezes, ele tem mais esquema do que o Fernando Capês, e às vezes ele está mais próximo do que o Wendel. Está falando do que o Fernando Capês. O Fernando Capês, ele é bom para você ter um resumo, só que o Mação, eu sinto que para a prova dele talvez seja melhor, porque ele é mais simples na hora de explicar. Mas Tanto o Fernando Capês quanto aquela sinopse jurídica. Nossa, a sinopse é muito boa mesmo. Eu tenho, se vocês precisarem ou quiserem xerocar. eu achei que ele acompanhava o material mais pelo Capês. Sim, ele dá uma. Os materiais dele são bem em cima do Capês. Só que o Masson ele fala sobre tudo isso que o Capês fala, só que eu percebo que o Kleber Masson ele é muito mais, ele explica mais, ele esclarece mais Didático. coisas, é mais didático, né? Ele tem mais esquema, eu Tematizado, acho, mais fácil para ler. sim. Tanto que no Capês e no Kleber Masson, os dois falam de princípios e características. No do Masson, do Kleber Masson,
ele fala desses princípios aqui. Você falou das características, né? Vamos só citar as características, depois a gente comenta dos princípios. Anota aí. Princípio da característica da legalidade, da anterioridade, personalidade, individualidade, inderrogabilidade, proporcionalidade e humanidade. Primeiro, característica da legalidade. Significa que não vai ter nenhuma pena que não seja prevista por uma lei. Né? Não há crime sem lei anterior como é que é? Não há crime sem lei anterior que defina e nem pena sem prévia determinação, combinação legal. A segunda característica é um complemento. Característica da anterioridade. É a mesma coisa. A lei ela tem que ser prévia à infração cometida. Se eu cometo um crime e eu tenho uma lei nova que muda a forma de punir aquele crime, não pode ser aplicada, a não ser que venha para beneficiar o réu. Terceiro. Gente, agora que vocês falaram, deixa eu fazer uma pergunta sobre a questão penal do Wendel, por favor. Sabe aquele que ele colocou, a partir de 2009, vai até a pena máxima em abstrato, depois é só a pena máxima em concreto, não é? Depois de 2010? Não. Pode explicar. Opa, aí vai ser todo o exercício dele que você vai aplicar lá em um negocinho, né, do início. Não. Ó, você lembra o seguinte, quando você for usar no cálculo da prescrição a pena em concreto, se for crime antes de 2009, você pode voltar lá no termo inicial para ver se não prescreveu. A partir de 2010, para ser mais exato, é 5 de maio de 2010, aí, a partir dessa data, a nova lei não autoriza mais que você volte lá no TI para buscar se o crime prescreveu quando você estiver falando da retroativa. A retroativa você começa, então, na queixa, no recebimento da denúncia da queixa para frente. É essa daí a divisão. Entendeu? Não, entendi. É porque eu fiquei com a dúvida na hora de fazer exercício, porque até então não tinha aparecido, aí a última aula ele falou, eu se o assunto for prescrição da pretensão punitiva retroativa. E aí sim, não vai ter nenhum termo inicial que seja anterior ao recebimento da denúncia ou da queixa. E aí ele vai ter alguns momentos. Se o crime não tiver júri popular, a prescrição da pretensão punitiva retroativa só pode acontecer entre o recebimento da denúncia ou da queixa e a publicação da sentença condenatória. No crime nas ações que tem o júri popular, ela também vai ser nesse período, só que entre ele vai ter a pronúncia, né, a confirmação da pronúncia, mas tudo vai ser entre o recebimento da denúncia ou da queixa e a publicação da sentença condenatória. É só isso. A lei de 2010, ela só fala isso, que o termo inicial, para você ver a prescrição da pretensão punitiva retroativa, não pode ser anterior ao recebimento da queixa ou da denúncia. Isso. Tá certo. Obrigada. Nada. Terceira característica, personalidade. Então, a personalidade, ela vai dizer que a pena, ela só é endereçada ao infrator, né, o agente criminoso. Eu não posso passar o cumprimento da pena para os seus ascendentes, descendentes, independente de morte ou não. Né? No âmbito civil, sim. Né? E aí é outro assunto. Mas no penal, questão de pena, ainda que seja pena de multa, a obrigação de ressarcir, de pagar esse mal que ele cometeu, ele só é do infrator. Não pode passar para ninguém. A pena, ela também é individual, né? Característica da individualidade. E na hora é só o indivíduo que pode cumprir essa pena. É quase a mesma coisa da personalidade. Aí é mais no sentido de que o indivíduo ele só responde pelo que ele fez dentro do crime, por isso que ela é individual.
Num Perfeito. concurso de crimes, num concurso de réus, por exemplo, cada um vai ser sentenciado de acordo com o que ele fez dentro do crime. Por isso que ela é individual. Perfeito. Perfeito. Não havia confundido. Valeu. Inderrogabilidade. A pena, depois que ela foi publicada, né, colocada aí na sentença, ela é inderrogável, a não ser pelos institutos específicos, né? Suspensão condicional da pena, transição penal, etc. Transição Execução. penal, exatamente. Via de regra, ela é inderrogável. Princípio, característica da proporcionalidade, que a pena sempre vai ser proporcional ao ilícito cometido. E característica da humanidade, que nenhuma pena vai ser Cruel. cruel. É exatamente essa palavra que eu estava procurando. Essas são as características. Mas é tudo aquilo que a gente já tá acostumado, né? Não tem nada de muito novo. Não. Voltando lá, alguma dúvida até aqui? Carol, Bruno, tudo certo? Tranquilo. Qualquer coisa vocês podem parar aí. Eu tô acompanhando a doutrina aqui, tô fazendo os conceitos aqui. Beleza. No material do Wendel, ainda na primeira página, ele fala da justiça restaurativa, justiça reparatória e justiça negociada. Eu nunca tinha ouvido falar dessas divisões aqui. Vocês já tinham ouvido, Nayara? Não. A justiça restaurativa eu conheço por causa da comissão. Agora, as outras eu tenho só uma noção, mas eu não entendo muito, não. Então pode falar aí, fala um pouquinho dessa restaurativa. Bom, pelo que eu entendi na comissão estudando, pode ser que no livro eu tenha falado mais coisa, tá? Eu vou falar o básico que eu aprendi com os advogados. A justiça restaurativa, os advogados pontuam que não é que o preso não vá deixar de cumprir o que ele cometeu, a infração. Eles pontuam que é importante ele sofrer a sanção penal de acordo com o que ele cometeu, só que de uma maneira inteligente. Por isso que falo justiça restaurativa, porque eles apoiam que, por exemplo, vamos supor que eu estava dirigindo o meu carro alcoolizada e matei uma pessoa. E aí eles me fariam ir visitar a família da pessoa, além de eu cumprir o que está escrito na lei, por ser algo, vamos dizer assim, eu sou primeira réu, sabe? Eu sou a primeira vez que eu cometo algum ato infracional. Aí eu tenho essa possibilidade de fazer parte da justiça restaurativa, porque eles vão me levar para conhecer a família da pessoa, tentar pedir desculpa, ter um contato mais íntimo, além disso, ó. Por exemplo, se fosse o caso de ter que pagar multa, de ficar sem minha habilitação, vai muito além da lei, sabe? Que é o que eles defendem. Eles falam que tem que ser uma pena muito inteligente nesse sentido. Aí tem casos específicos que eu não vou saber de citar, porque é isso eu acho que mais o advogado que estuda a justiça restaurativa, que vai com psicólogo, não é bem uma medida protetiva, mas seria mais ou menos isso, porque ele vai se tratar com psicólogo, ele não vai ser preso, sabe? E aí ele fica reinserido na sociedade, só que ao mesmo tempo punindo o que ele fez, só que de uma outra forma. É bem isso aí mesmo. É meio... É restaurativa por quê? Restaura o quê? Então, mas isso que você está falando, restaurativa seria, num caso, que ele reabilita a pessoa a conviver em sociedade, porque é o que a pena fala. Se você vai deixar uma pessoa presa, ela tem que ser ressociável lá, não é? Que eles falam que vai ser uma conduta ressocial dentro da prisão. No caso, na restaurativa, eles defendem que não é só a prisão que vai fazer a pessoa mudar de cabeça, vai fazer ela mudar, aprender o que ela fez, porque nem sempre a gente vê que a prisão não muda, o indivíduo às vezes até piora. Então, a justiça restaurativa defende que a ressocialização dele seja de fora, de outros meios, por outros meios. Aí seria o acompanhamento com psicólogo, advogado, igual eu te disse, no caso
rever a família que, vamos supor, se eu tivesse matado alguém. É meio complexo, ainda está muito novo no Brasil. Uhum. Eu sei que o primeiro, assim, que tem, parece que é super desenvolvido aqui do Brasil é lá no Nordeste, na Bahia, que ainda é muito novo e lá está estudando bastante isso, que está virando referência no mundo, porque agora no Brasil está se expandindo, mas eu não sei como que está funcionando ainda. E não sei como a doutrina disse. Eu só sei que é restaurativa por conta disso, que apoia o indivíduo não ir direto para a prisão, ter outros meios para ele poder se ressocializar, sabe? Bom, é isso mesmo que a doutrina fala, só que com uma pequena diferenciazinha. A gente tinha visto a primeira teoria, a teoria absoluta, que ela tem a finalidade retributiva, né? Então eu retribuo ao infrator o mal injusto que ele praticou. A segunda teoria é propriamente da ressocialização, né? Porque eu vou pegar e eu tenho a finalidade de prevenir, e a prevenção especial positiva, ela é propriamente essa ressocialização que a gente está comentando. Ou seja, a ressocialização, ela está dentro da medida da justiça restaurativa? Sim, mas o ser restaurativo não é direcionado ao ressocializar um criminoso. O restaurativo, ele é em relação, eu vou restaurar a relação do criminoso com a vítima. Ou seja, esse instituto, ele vem sendo desenvolvido com o intuito de diminuir a quantidade de processos, né, da morosidade estatal para julgar. Então, se eu tenho condição de, no caso concreto, pegar o infrator, ele e a vítima, eles entrarem num acordo ali, né, de reparação do dano, tudo em relação àquele crime, eles conversando. A conciliação no criminal? Seria Sim, eu conciliação. acho que essa parte é para tirar a conciliadora, para já ir direto com as partes do processo, que é a vítima e o réu, sabe? Tentar ir direto, negociar, para ir mais rápido o processo. Porque a gente viu que a finalidade da pena ela é o quê? Ela tem a finalidade restaurativa, né? A finalidade retributiva e a finalidade preventiva. Se eu tenho outro modo, fora do processo penal, que eu consigo garantir essa restauração e essa prevenção, por que que eu vou usar da máquina estatal, transformar aquilo tão burocrático quanto para um negócio que não teria necessidade, já que as duas partes estão conversando, né? Então eu achei um conceito muito legal. Aí você pode colocar a palavra aí de subsidiariedade. Por quê? Porque o Estado renuncia à aplicação da sanção penal porque as finalidades e necessidades da pena foram cumpridas por meio de uma conduta positiva, alternativa e mais eficaz. Mas isso é relacionado a alguns crimes? Como que é isso aí? Não fala nada disso. Infelizmente eu não achei aqui. Pelo que eu vi na comissão, eu acho que é crime, por enquanto, na prática, mais leve. Não é um crime muito, sei lá, tipo estupro, pelo menos eu ainda não vi. Pelo que falaram aí, como que é muito início, eu acho que eles estão fazendo com um caso, por exemplo, que eu tinha falado, de acidente de carro, que você chegou e matou, não que seja uma morte menos, mas seja com menos tempo de pena, eu acho, não sei. Mas vocês não... Esse detalhe eu não consegui achar. Eu achei no segundo ponto, que é da justiça reparatória. Que aí ela sim é só direcionada aos crimes competentes dos juizados especiais, que são de menores potenciais ofensivos, com a pena máxima até 2 anos. E aí sim, aí só terminando a justiça restaurativa, ela não é fomentada diretamente pelo órgão de justiça criminal. Quem vai entrar com essa ideia dentro antes do processo começar vai ser os próprios envolvidos,
no fato, né, os agentes e as vítimas, e ela é promovida por um integrante de um órgão específico de mediação, né? Então não é a justiça criminal que vai mediar essa justiça restaurativa, perdão. É sim um membro integrante de outro órgão específico para fazer essa mediação. Beleza. Segundo ponto, justiça reparatória. Tanto a justiça restaurativa quanto a justiça reparatória, elas são modelos pacificadores, né? De conciliação mesmo, né? Você não tem a necessidade de entrar com uma ação penal, né? Porque quando você entra com uma ação penal, né, ela tem a possibilidade aí, se o cara for condenado, tirar a primariedade, maus antecedentes, né, gera reincidência. Quando você tem uma conciliação, né, uma justiça restaurativa, você não tem nem a possibilidade de ter tirar a primariedade, porque o cara não teve nem ação, vamos dizer. Posso estar falando besteira? Posso. Mas foi isso que eu entendi. Nesses links que eu deixei aqui na conversa, eles vão falar Esse bastante é disso. reparatória? Eu entendi. É Esse que a justiça gente reparatória? conversou, esse que a gente conversou é restaurativa. Agora a gente vai Não, começar a reparatória. agora. Ah, é. A reparatória, ela é diferente da restaurativa porque ela é promovida pelos órgãos integrantes do sistema criminal, né? Então, antes de iniciada uma ação penal, que você tem aí um crime de menor potencial ofensivo, com a pena até 2 anos, o próprio Estado, né, o MP ou o ofendido aí, né, na ação penal pública condicionada à representação, ele vai oferecer esse instituto, esse benefício, sei lá. E ele pode acontecer de duas formas, que aí ele colocou no material também. A chamada transação penal e a TAC. Esse aqui eu não pesquisei o que é TAC. TAC para reparação do dano ambiental. Na transação penal, você já tinha ouvido falar aqui que é transação penal? Não. Transação Você penal. já. Aí, você já ouviu falar? Não. Também não, né? Transação significa acordo, Ah, o TAC eu já sei o que é. né? Transação penal, então, é um acordo dentro do direito penal. Acordo. Acontece entre o réu e o Ministério Público. Aqui não existe uma sentença condenatória, né? É antes mesmo, ela é pré-processual, é antes de ser instaurado um processo criminal. Busca evitar a aplicação da pena privativa de liberdade e tem 4 requisitos: não ter sido o autor da infração condenado pela prática de crime a pena privativa de liberdade por sentença definitiva. Segundo, não ter sido o agente beneficiado anteriormente, no prazo de 5 anos, pela aplicação da pena restritiva ou multa nos termos desse artigo. Esse aqui é o artigo 72, se não me engano, da Lei 9.099 de 95, que é a lei dos juizados especiais. Dos requisitos para transação penal estão no artigo 72 e no artigo 76. Outro requisito: indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos, as circunstâncias, ser necessária e suficiente a adoção da medida. Então não é assim dado essa transação penal à torta e à direita, né? Ele vai olhar, o juiz vai olhar no caso concreto, né, o Ministério Público, aliás, e vai ser concedido se tiver esses requisitos. A infração cometida não for crime militar ou crimes da Lei Maria da Penha. Então, crimes militares, mesmo que sejam contravenções, ou crimes da Lei Maria da Penha,
também não entra nesse benefício da transação penal. Só uma dúvida, uma curiosidade. Transação penal é diferente do sursis penal. Por quê? No sursis penal, a gente tem uma condenação, uma sentença condenatória. Ele vai suspender a aplicação da pena. Aqui, no caso da transação penal, ela é pré-processual, então não tem nenhum tipo de sentença condenatória. Certo? Acho que o Marco Antônio entrou aí. Boa noite, Marco. Boa noite, gente. Boa noite, Matheus. A gente está na primeira página ainda, primeira página da aula 12. Tem bastante coisa, né? Então, 40 minutos. 40 minutos só numa folha. E a outra medida, né, além da restaurativa e da reparatória, a gente tem a justiça negociada. Antes de entrar nessa negociada, aqui a gente falou da transação penal, que é referente à Lei 9.099 de 95 dos juizados especiais. Ele também deixou aqui a Lei 9.605 de 98, a reparação do dano ambiental. Aqui eu não sei... Então, isso daí, a gente ouviu falar dela no direito ambiental, no semestre passado. Esse TAC é o termo de ajustamento de conduta. Com isso, o infrator que causou um dano ambiental, ele se compromete civilmente à reparação dos danos. Então, por exemplo, no caso de Brumadinho, a Vale, não sei se já chegou nesse ponto de assinar esse termo, mas é como se fosse, se ela confessasse o crime, nem sei se precisa, mas enfim, e com essa confissão, ela assume a responsabilidade civil de tentar, de alguma forma, restaurar todo o dano ambiental que ela causou. É isso que é o TAC. Beleza. Então, termo de ajustamento da conduta. Beleza. Justiça negociada. Então, só retomando os 3 pontos, a gente tem 3 modelos de resposta ao cometimento de um crime. O primeiro, que a gente viu lá da teoria absoluta, é o termo dissuasório clássico, teoria absoluta ou da finalidade retributiva. O segundo meio de responder a uma infração penal é a pena como medida de ressocialização, finalidade de reintegrar aquele criminoso à sociedade. Aí a gente lembra da prevenção geral negativa e positiva, prevenção especial negativa e positiva. O terceiro ponto é o consensuado, que seria referente a essa conciliação, né, essa conversa, essa negociata entre as partes no Instituto Penal. E aí a gente tem o propósito de trazer à justiça criminal modelos de acordo e conciliação, que visem a reparação do dano e a satisfação das expectativas sociais por justiça. 2 modelos pacificadores, a gente viu justiça restaurativa e a justiça reparatória. E o modelo de justiça negociada é esse terceiro ponto que o Wendel colocou aí, de justiça negociada. Ela vem do direito americano. Ela pressupõe a admissão de culpa, esse acordo de colaboração de delação premiada, né, que a gente está diretamente na política aqui no Brasil. E esse termo em inglês, que eu não sei falar em inglês, chama plea bargain. É isso mesmo? Plea bargain. Vocês já tinham ouvido falar? O jornal vive falando do plea bargain, do Sérgio Moro, sabe? Que ele está fazendo agora. Eu acho que é a mesma coisa. Você ia falar, ou... O Sérgio Moro está tentando implementar, né? Naquele pacote anticrime está essa opção, né? Sim. Ah, no pacote anticrime tem essa? Sim. O que vocês acham? Eu ainda não acho nada, que eu ainda não estudei muito. Eu preciso de estudar.
Inclusive, vocês têm que ir no meu encontro que vai falar sobre ele, que eu preciso aprender mais, que de verdade, eu não sei muito para falar dele. Qual encontro? Do projeto, que vai ser agora em maio. Vai falar do Play Bargain dele. Aquele lá na Câmara? É. Ah, legal. Eu vou dar uma pesquisada. Eu vou fazer umas perguntas lá. É bom, porque as advogadas estão lá e você não paga, né? Porque se for outra pessoa, você paga fora. Lá é bom porque você faz tudo. E é bom porque se cair na prova, já sabe. Eu preciso de estudar também, não sei. Você já viu aí sobre o Moro? Você estudou um pouco mais? Não, eu só vi que o que eu entendi é uma negociação. No meio, já, pelo que eu entendi, já tem a ação penal, mas eles negociam. O advogado de defesa e o promotor negociam ali e procuram encontrar uma pena sem necessariamente passar pelo juiz. Pelo que eu entendi, é isso. É como se fosse uma audiência de conciliação mesmo. Mas aqui nessa negociada, ela admite que existe culpa. Sim, A exatamente. pessoa, ela tem interesse de fazer essa negociação, mas ela sabe que ela é culpada. Mas o Isso. intuito é para fazer a justiça ser mais rápida, já que não vai Agilizar precisar. o processo. Agilizar e baratear o processo. Essa é a intenção. E ele tem uma condição importante que aí sim são crimes de crimes mais leves, né? Crime de menor potencial ofensivo. Tem lá as regras, eu vou pegar isso daí, tá E falando... por que está dando falar que tem muita gente que é contra isso, que vai agilizar e vai ser de uma forma correta, por que a gente seria contra? Uai, você faz parte de um crime que tem vários criminosos juntos. E aí eles pegam um. Esse um assume que ele está errado, mas também ajuda aos processos que estão em andamento que não tem prova da materialidade nem da identificação dos outros autores. Se você tem essa possibilidade de negociar através, por exemplo, da delação premiada, né? Que aí eu nem sei como é que funciona ela exatamente aqui, mas se você tem essa possibilidade de negociar, quem vai achar ruim é justamente aqueles que não querem ser descobertos. Ah, entendi. Que pode facilitar para outras coisas. É. Aí aqui, nesse link que eu mandei, ele fala que esse bargain pode consistir na negociação sobre a imputação, né? Eles vão conversar e negociar a pena que ele vai cumprir, e sobre a pena e todas as consequências do delito, como o perdimento de bens, a reparação de danos e etc. Então, nessa negociação, ele vai conversar sobre tudo diretamente com o juiz. Porque, já, igual o Ais falou, já existe ação, né? Sim, já existe a ação, já existiu a confissão, e nada mais é do que isso, uma possibilidade de negociar entre as partes, né? Que aí, com isso, ele vai ter uma confissão de pena, ele vai entregar um cúmplice dele no crime, entendeu? É basicamente isso daí. A ideia é justamente essa, baratear o processo criminal e agilizar. Entendi, porque agora fala que se encontra, aqui no livro fala que se encontra no intuito da colaboração premiada, porque é bem isso. A pessoa já tem prova contra ela, só que para ela entregar alguém maior que ela fala tudo e aí recebe uma redução de pena ou quase nenhuma, né? Porque ultimamente aqui no Brasil é o que a gente está vendo. Um regime mais favorável, né, de pena, porque o cara nem foi preso, mas às vezes ele está, por mais que, independente que isso seja correto ou não, mas ele está cumprindo em liberdade, enfim, né, alguma sanção ele teve. Tem os seus lados para e contra, porque estou cumprindo, porque ele ia se ferrar, senão eu não estava cumprindo isso não. Mas eu até, de certa forma, até sou favorável a aceitarem sim para pegar algo maior, mas é meio triste a gente ver pouca punição em alguns aspectos, porque acaba funcionando mais para quem realmente é rico do que os pobres, sabe? Se fosse uma pena, infelizmente, para eles nem tinham isso. Sim. Nesse artigo que eu mandei, do link, ele fala que a pena é aplicada por decisão exclusiva do juiz.
O agente é beneficiado em virtude da relevância da sua colaboração. Esse sistema não identifica essa liberdade de acusação no sistema jurídico brasileiro, né? A gente não tem essa negociação, essa justiça negociada no direito brasileiro, porém, existem institutos dentro do direito penal que dispõem, que aplica parte dessa teoria, dessa negociação. Dentre eles, a delação premiada que ele colocou aqui. Certo? Podemos passar? Aqui eu acho que vai ser mais rápido. Penas proibidas no Brasil, a gente já está careca de saber. Não tem pena de morte, exceto em guerra declarada. Não tem pena de caráter perpétuo, não tem pena de trabalhos forçados, não tem pena de banimento e não tem pena de natureza cruel. Próximo ponto. Modalidades da pena. Artigo 32 do Código Penal. A gente tem as penas privativas de liberdade, penas restritivas de direito e pena pecuniária, que é a de multa. Depois ele vai entrar em cada um, né? Então, pena privativa de liberdade. A gente tem algum conceito? Tem. Pena privativa de liberdade é a modalidade de sanção penal que retira do condenado seu direito de locomoção em razão da prisão por tempo determinado. Aí a gente tem dentro dessa privativa de liberdade 3 espécies, que é a reclusão, detenção e a prisão simples. Aqui só de maneira geral, porque depois ele vai entrar em cada um, né? Isso aqui é só para dar uma explanação geral. Na restritiva de direitos, ele vai restringir os outros direitos, que não seja a liberdade. Então pode restringir o direito do final de semana, né, dele ir em algum lugar, ou dele não poder sair do país, né, algumas outras restrições de direitos. E outra modalidade é a pena de multa, que aí o bem que vai atingir é o patrimônio dele. Volta no direito, na restritiva de direito. Então, não é atingida a liberdade do camarada. E nem Não. o dinheiro. Então, o que é exatamente? Restritivo o quê? Não entendi. Ele tem que prestar conta para o juiz. Se, por exemplo, na SURSES entra nessa parte, não entra? Que é tipo uma restritiva de direitos, que ele tem que prestar conta para o juiz, vai trabalhar e volta para o mesmo local, que ele tem que assinar, mas ele não pode sair, ele não pode conviver, vamos dizer assim, fora do que é permitido pelo juiz, por um determinado tempo. Na pena restritiva, privativa de liberdade, o bem jurídico é a sua liberdade, né? E ela vai ser privada de 3 formas diferentes: pena de detenção, reclusão ou prisão simples. Isso são os regimes penitenciários. Na restritiva de direito, ele vai te fazer uma punição, mas não vai tirar a sua liberdade em relação a essas espécies, a esses regimes penitenciários. Ele não vai mexer nisso. E também não vai aplicar diretamente a multa, violando os seus bens diretos. Porém, na restritiva de direito, a gente tem, a doutrina coloca 5 exemplos aí: prestação pecuniária, perda de bens e valores, prestação de serviços à comunidade, interdição temporária de direitos, e aqui a gente tem interdição, né, proibição de exercício de cargo, função, atividade pública, bem como de mandato eletivo, proibição de exercício da profissão que dependa de habilitação especial, autorização do poder público, suspensão de autorização para dirigir veículos, proibição de frequentar determinados lugares, proibição de inscrever-se em concursos, avaliação ou exames públicos, além de limitar o seu final de semana. Então, a restritiva de direitos vai ser em relação a essas restrições. Beleza. Tá na doutrina também. Tem essa tabela está no Kleber Masson.
depois que ele faz a classificação das penas, ele fala dessa tabelinha. Que aqui ele vai dividir certinho, ó. Sanção penal, pena. Depois, isso aí você pegou aonde? Tem a tabela pronta no livro. Depois, tá no livro. Depois eu confiro a página e mando para vocês. Mas é logo depois da classificação das penas. E as penas de multa, né, que são as pecuniárias. Execução provisória da pena. Isso aqui, eu vou ser sincero, eu não olhei. Que é o ponto 2.5 do material, página 3. Execução provisória da pena. Esgotamento do juízo de culpabilidade. Natureza, prisão provisória não cautelar. E é possível iniciar a execução provisória da pena restritiva de direitos antes do trânsito em julgado da condenação. Aí ele deu, esse aqui é para pesquisar, obviamente, ele não vai responder em sala. Tem que pesquisar a jurisprudência também. Então aqui, primeiro ponto para a gente pesquisar. Execução provisória da pena. Antes de ser declarada, de ser publicada a sentença, existe uma execução da pena? E aí a gente tem que pesquisar. Artigo 147 da Lei de Execução Penal e o entendimento jurisprudencial do assunto. Aqui seria prisão preventiva também ou não? Acredito que seja, né? Não preventiva a gente não tem nem ação, né? Mas a pessoa não aguarda na prisão até o trânsito dela ser julgado? Tipo, isso não Tem um entraria nesse caso? A prisão preventiva, ela só pode acontecer durante 6 meses, se não me engano. Se durante Eu 6 acabei de ler no artigo, só que aí ela vai aguardar, então. Não deveria ser restritiva de direito, senão dentro da cadeia, tipo, ele teria que ficar na casa dele ou longe da pessoa por tantos metros. O processo criminal, ele tem dois objetivos primários, vamos dizer assim. E no processo vai ser identificado a identidade do infrator e a materialidade do fato. Se a gente tem um crime em que já se sabe quem é o autor, já se sabe o que ele cometeu e o grau de periculosidade dele estando livre é tão grande, a lei autoriza fazer essa prisão preventiva. Porém, ela tem um tempo determinado. Aquele trabalho de princípio da dignidade da pessoa humana, do Cantizani, eu peguei um processo criminal para fazer a avaliação. E aí, um vereador lá do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, ele ficou preso, um vereador cometeu um crime lá de roubo com arma, uso de arma, sei lá e tal. E aí teve prisão preventiva, o Estado demorou para julgar, ficou 1 ano na cadeia. Chegou um habeas corpus lá no Supremo e mesmo o cara sendo perigoso, ele precisou sair por causa do princípio da dignidade da pessoa humana. E aí eu vi esses dois requisitos. A prisão preventiva ela pode acontecer sim se você já tiver a identificação do autor e a materialidade do fato. E se for grave, né, ele ficar em liberdade, né, se for prejudicar as investigações, etc. E aí eu não sei se entra aqui em execução provisória da pena, né, eu não tenho nem noção. Vamos entrar agora na pena privativa de liberdade. Depois a gente pode até voltar. Pesquiso isso aqui e mando para vocês. Penas privativas de liberdade. Espécies. 3 espécies, então, como a gente tinha visto. Reclusão, detenção e prisão simples. Bruno, tá tudo ok? Carol, Marco Antônio? O Bruno, eu acho que saiu. Ah, o Bruno saiu? Não tem problema. Acho que tá tudo bem. Se manifestem aí qualquer coisa.
Vamos abrir os artigos aí. Artigo 33 do Código Penal. O artigo 32 vai falar sobre pena privativa de liberdade, restritiva de direitos de multa. O artigo 33 ele vai falar exatamente sobre a privativa de liberdade na questão de reclusão e detenção, né? O que vai diferenciar reclusão e detenção? A reclusão... Alguém ia falar? Pode falar. A reclusão, ela é para os crimes em que a pena seja maior do que 8 anos. Né? Maior que 8. Maior que 8 anos. A detenção, ela é quando a pena é maior do que 4 e não ultrapassa 8. E a prisão simples, né, é os crimes aí até 4 anos. Será que eu tô falando besteira? Eu vi essa divisão. Ah, tá. Não, beleza. É isso mesmo. Não, você falou besteira. Não. Falei besteira, né? É no regime penitenciário, que é o É. fechado, semiaberto e o aberto, que tem essa divisão dos anos. Perdão. Exatamente. Isso. Me desculpem. Regime inicial, né? É isso. Isso, ele falou Isso. regime inicial. Inicial. Regimes penitenciários da pena de reclusão. Primeiro vamos ler o que é reclusão, né? Vamos ler o artigo, para entender melhor. Quer que eu leia? Pode ler, por favor. A pena de reclusão, artigo 33. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. Considera-se, só fala dos regimes. Não dá, só fala isso, né? Não dá uma definição exata. Então, a pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. O regime, isso. Aí sim, o regime fechado, né, que tem a pena máxima, a pena maior do que 8 anos, é isso? Ou agora, Inicial. Fala em regime inicial. regime inicial. Isso. E aí a gente tem no regime fechado, ele é cumprido em estabelecimento de segurança máxima ou média. Na reclusão também pode-se mandar no regime inicial semiaberto. No semiaberto, a execução da pena é em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. E o regime aberto, a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado. Um quadro no livro do Capês, ele traz as diferenças de reclusão e detenção, porém, no que se refere ao regime inicial. Então, fala assim, ó, reclusão, regime inicial fechado, com a pena aplicada superior a 8 anos. Ela tem o regime inicial semiaberto, quando a pena é maior que 4 e não superior a 8. Ou a reclusão tem o regime inicial aberto de 4 anos ou menos. Tem essa possibilidade, né? Entendi. Em relação à detenção, aí é o regime inicial semiaberto, superior a 4 anos, e regime inicial aberto quando a pena é inferior, igual ou inferior a 4 anos. Então, tem essa diferença das duas penas. A reclusão, ela é mais séria, mais grave. A reclusão é mais grave, exatamente. Ela pode, se a pena for maior do que 8 anos, ela pode começar já em regime fechado.
Exatamente. A detenção, na detenção, o infrator não se inicia preso de forma nenhuma. Existe possibilidade, eu não sei, estou só perguntando, uma pena de detenção com pena superior a 8 anos? Não, pelo que eu entendi, não. Eu acho Inicial que não, né? não, mas eu acho que é possível sair da detenção e ir pra reclusão. Como? Só se tiver outro crime, né? Aí ele já tá terminando de cumprir um, vai pra outro. Não sei. Eu não tenho Eu sei certeza. que Eu vi isso em algum existe, lugar dessa então, transferência aí, mas não eu acho que não é, tenho é certeza. Porque, tipo, regressão o sistema de, brasileiro é trifásico. A tendência é ele ele ir diminuindo, eu não entendo. pelo que eu entendi, o que pode progredir ou regredir seria a questão dos regimes penitenciários. Então vamos supor que você foi condenado aí à reclusão de 2 anos. Reclusão de 2 anos. Seu regime inicial vai ser qual? Vai ser aberto. Beleza. Se você descumprir alguma coisa ou fizer alguma coisa que é errado lá dentro, esse regime ele pode regredir. Então Isso, você pode, dentro da exatamente. reclusão, você estava no aberto, você cometeu alguma coisa que te prejudica, você vai regredir de regime, do Uhum. aberto do semiaberto. Também, se você estiver na reclusão, no semiaberto, e fizer alguma coisa errada, vai regredir para o regime fechado. O que não pode acontecer é se você estiver na detenção e subir do regime aberto para o fechado. Isso não vai acontecer de jeito nenhum. Direto, né? Isso não pode acontecer. Acho que foi isso que eu vi mesmo. A regressão e a progressão, ela é referente aos regimes e não às espécies. Boa. Posso estar falando besteira, porque Eu acho que é isso mesmo. Eu também acho. então vamos lá de ponto em ponto. Lá em cima vai falar de reclusão, detenção, prisão simples. Diferença entre reclusão e detenção. Qual que você tinha falado aí, Ais? Então, ele só traz em relação ao regime aberto, regime inicial, perdão. É só isso que eles falam no livro do Capês. Pelo jeito, não tem nenhuma diferença, é só em relação ao regime inicial, a detenção, em nenhuma hipótese, o regime inicial será fechado. E na reclusão, sim, quando a pena foi superior a 8 anos, o infrator pode iniciar a pena com o condenado, né? Com o regime inicial fechado. Pelo que eu entendi, é só isso. Então, se for, se for, tá bom. E se não for? Eu fiz algumas anotações aqui. Regime penitenciário da pena de reclusão. A. Se a pena imposta for superior a 8 anos, inicia no fechado. B. Se a pena imposta for superior a 4 e não exceda a 8, regime semiaberto. Se a pena for igual ou inferior a 4, regime aberto. Se o condenado for reincidente na reclusão, se ele for reincidente, ele vai iniciar em regime aberto. Não, perdão, em regime fechado. Reincidente sempre vai começar em regime fechado, se for reclusão, não importando a quantidade da pena imposta. E aqui existe divergência jurisprudencial, súmula 269. Se as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal forem desfavoráveis ao condenado, inicia-se também no regime fechado. Vocês leram o artigo 59? Ele vai falar em relação a... O juiz vai olhar a cara do sujeito e vai falar, né, de acordo com a personalidade dele, né, a conduta, etc. 59. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, as penas aplicáveis, a quantidade da pena, o regime inicial e a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por outra espécie de pena, se cabível. Ou seja, se ele vê que o cara não está merecendo,
ele já vai entrar direto no regime fechado. Beleza. Agora, o regime penitenciário inicial da pena de detenção. Se a Não, pena... você falou da prisão simples? Ainda não. Ah, tá. É porque no material está falando aqui, né? Pelo menos no meu tá. Depois da diferença entre reclusão e detenção, já está falando da prisão simples. Ah, sim. Eu tô ainda lá em cima. Tô falando o geralzão. Ah, tá. Perdão. Na detenção, se a pena for superior a 4 anos, inicia-se no regime semiaberto. Se a pena for igual ou inferior a 4, inicia no regime aberto. Se o condenado for reincidente, inicia no regime mais gravoso existente, ou seja, semiaberto. Se as circunstâncias do artigo 59 forem desfavoráveis ao condenado, também inicia no semiaberto. Existe possibilidade de, não na inicial, depois, eu mudar o regime do cara de semiaberto na detenção, de semiaberto pro fechado? Sim. Sim, a Portanto, diferença em relação ao regime inicial. Mas é igual você falou, o cara está na detenção, ele foi condenado na detenção, regime inicial semiaberto. Se ele não cumprir as obrigações que ele tem, ele pode sim ir para o regime fechado. isso chama regressão. Regressão de quê mesmo? De regime? De regime, regressão de regime. Agora sim, diferença entre reclusão e detenção é o regime inicial. Prisão simples, artigo 6 da Lei de Contravenções Penais. Vamos ver se... Lei de Contravenções Penais. Isso. Artigo 6º. A pena de prisão simples deve ser cumprida sem rigor penitenciário, em estabelecimento especial ou seção especial de prisão comum, em regime semiaberto, por qualquer crime, ou no Brasil... Opa, perdi aqui. Começando de novo. A pena de prisão simples deve ser cumprida, sem rigor penitenciário, em estabelecimento especial ou seção especial de prisão comum, em regime semiaberto ou aberto. Prisão simples, sem rigor penitenciário, estabelecimento especial ou seção especial de prisão comum, regime semiaberto ou aberto. Cabível unicamente para as contravenções penais. Deve ser cumprida sem rigor penitenciário. É isso que a gente acabou de ver. Condenado à prisão simples fica sempre separado dos condenados à prisão de reclusão ou detenção. Nossa, pelo que eu tô vendo aqui é bem simples mesmo a pena. Bem o quê, Marco? Olha, pelo que eu tô vendo aqui, olha os parágrafos do artigo 6º, pra ter uma noção. Olha o parágrafo 2º, por exemplo, trabalho é facultativo se a pena aplicada não excede a 15 dias. Essa prisão é menos de até 15 dias, o trabalho é facultativo. Eu estava vendo, no regime aberto, o trabalho ele é facultativo. Porém, se a pessoa não quiser trabalhar, ele muda de regime. Miserável. Pegaram ele na curva. É. Ai, ai. Então, artigo 6º.
da lei das contravenções penais. Agora ele vai falar dos regimes, né, dos artigos 33, 34 e 36. Por que o 35 não? Ah, esse aqui é do... Não, é do Código Penal mesmo. Não, fala assim, Eu 33, acho que ele 34, esqueceu de 35. colocar, né? É, ele esqueceu. Porque ele até colocou embaixo, né? O semiaberto, ele tá no 35. Vamos ler É, esses artigos, um por um. Aí, você pode ler o artigo 33, parágrafo 1º. É, esse que tá anotado aí. Você tá com material ou não? tô. Então, beleza, pode ler, por favor. Então é só o parágrafo caput e não precisa, não. Ah, lê inteiro. A gente vai. Então, vamos lá. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção em regime semiaberto ou aberto. Salvo necessidade. Aqui, ó, que a gente conversou aquela hora. Salvo necessidade de transferência a regime fechado. Foi o que a gente comentou. Então, via de regra, a detenção não tem o regime fechado. Salvo se o caboclinho fez caca e precisa. Da regressão. Exatamente. Então vamos lá. Parágrafo 1º, considera-se a regime fechado a execução de pena em estabelecimento de segurança máxima ou média. Então, aqui, segurança máxima ou médio. No fechado. Aí está falando para ir para o artigo 34. Eu já vou pular para o 34. Isso. Ó, o condenado será submetido, no início do cumprimento de pena, a exame criminológico de classificação para individualização da execução. Parágrafo 1º. O condenado fica sujeito a trabalho no período diurno e a isolamento durante o repouso noturno. Parágrafo 2º. O trabalho será em comum dentro do estabelecimento, na conformidade das aptidões ou ocupações anteriores do condenado, desde que compatíveis com a execução da pena. O parágrafo 3º, o trabalho externo é admissível no regime fechado, em serviços ou obras públicas. Se funciona, não sei, tem minhas dúvidas. É, o pessoal fala que existe essa lei aqui, só que por política criminal, por facilidade, não é fácil, né, fazer essa transferência, porque você tem que fazer todo uma questão de segurança, né, de proteção ali no serviço, dentro do serviço das obras públicas. E aí não seria tão cabível, né? Mas É. eles podem trabalhar lá Tem essa dentro da possibilidade, penitenciária. digamos assim, né? Sim. O trabalho externo ele só é possível nessa possibilidade, né, no serviço ou obras públicas. Se consegue fazer ou não, aí é outra questão. Outro detalhe, certo. Dentro da penitenciária ele pode trabalhar, que aí é o parágrafo 2º, ele vai falar que se ele tem uma formação, uma facilidade com questão elétrica, ele vai para o setor de eletricista, ou ele vai para a parte da lavanderia e etc. Tudo dentro do E fala ocupações penitenciário. anteriores do condenado. Aptidões ou ocupações anteriores do condenado, exatamente. Se ele era eletricista antes de ser preso e tiver essa necessidade dentro da penitenciária, ele pode ser encaminhado para esse setor. Segue Pode seguir. semiaberto. Considera-se regime semiaberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. No artigo 35, fala das regras. Aplica-se a norma do artigo 34 deste Código ao condenado que inicia o cumprimento de pena em regime semiaberto. O condenado fica sujeito a trabalho em comum durante o período diurno, em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Parágrafo 2º. O trabalho externo é admissível, bem como a frequência a cursos supletivos
profissionalizantes de instrução de segundo grau ou superior. Então, uma pessoa que está aí em detenção ou reclusão em regime semiaberto, ela pode fazer uma faculdade. É só no regime fechado que a gente tem o exame criminológico ou no semiaberto também? Só no fechado. Entendi. Só no fechado. Mas aí no 35, ó, aplica-se a norma do artigo 34 deste Código, Verdade. ao Tem razão. condenado que inicia o cumprimento da pena em regime semiaberto. Tem razão. Então também Então é isso, eles fazem um exame criminológico e individualiza a pena do camarada. Então seria isso. A pena não, desculpa, a execução, né? A forma de execução. Cara, então eu acredito que nesse exame que eles conseguem avaliar se o cara tem aptidão para trabalhar ou em que área, e eles veem a possibilidade de utilizar ele de alguma forma. Seria isso? eu acho que é isso mesmo. Quer Então, falar alguma coisa, né? que o regime semi-aberto, o cara ele só tinha que dormir na cadeia. Então, não é bem isso? O condenado fica sujeito a trabalho comum durante o período diurno. É só isso que fala, né? Então, ele fala assim, ó, o condenado fica sujeito ao trabalho comum durante o período diurno. Beleza, só que ele tem umas condições. Em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. É aonde ele está cumprindo a pena. Então trabalha lá dentro. Eu achava que ele podia trabalhar em qualquer lugar, só que tinha que dormir na cadeia. Eu achava que era assim. Foi o que eu te disse aquela hora. A pessoa está cumprindo o regime dela, ela tem obrigação, depende do que o juiz falar. Ou você vai ter que ir onde que o juiz falar todo dia, tipo no fórum e assinar, ou você vai para a casa que ele falou, que essa eu acho que é colônia aí que tá falando, todo dia você tem que estar lá no horário, e assinar também. Caso você falte um dia, já suspende o que o juiz falou, que eu acho que no caso entra no sources essa parte. Porque ele está trabalhando, não é muito opcional, e ele não escolhe exatamente onde ele vai trabalhar, sabe? E ele tem que voltar sempre para onde que o juiz delegou. Mas isso no regime semiaberto? No sursis é a suspensão da pena. Eu acho que não. Sim, mas tem uma parte. Qual que foi que o Marcos falou? Tinha uma parte que a pessoa tem que, tipo, ela vai cumprir trabalho. Para suspender a pena, ele tem que cumprir um tempo de trabalho, e aí ele tem que ficar comprovando. E tem um tempo que ele tem que ficar voltando no lugar que o juiz determinou para suspender aquela pena. É umas regras que o juiz pode pôr, que tem na lei. Não, entendi. Mas isso no caso de sources, né? Não no caso do regime. Da cumprição da... Eu não sei, mas essa parte da colônia, ele tem um lugar que ele tem que ficar indo. Ele é obrigado. Caso ele não vá, por exemplo, ele não pode frequentar a festa também. Tem umas restrições no semiaberto. Porque não é privativa de liberdade, porque você não está na cadeia, só que também você não está em liberdade, sabe? Você tem restrições. Então, você tem um lugar que você tem que ficar prestando conta para o juiz até acabar essa parte. Até você passar para... Verdade, sim. Eu li, tá? Posso estar errado, me corrige, mas pelas coisas que eu já estudei e vi, é assim. Então, olha lá, ó. Ele não fala, né? Semiaberto, execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Ele vai ficar lá dentro. O trabalho que ele vai realizar é lá dentro do artigo 35. O condenado fica sujeito a trabalho em comum durante o período diurno em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, ou seja, onde ele está cumprindo a pena. O trabalho é interno dentro daquele lugar que ele está cumprindo. Não é uma penitenciária de regime fechado. É uma colônia agrícola, colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Foi o que eu disse, não é dentro da penitenciária. Ele não pode sair para... Eu falei, onde que o juiz demanda ele ir, para cada caso o juiz fala... Ah, tá. Eu encontrei uma diferença aqui. Posso falar? Opa.
fala assim, ó, no regime fechado, a execução de pena deve ser em estabelecimento de segurança máxima ou média. No regime semiaberto, o cumprimento da pena deve ocorrer em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. É exatamente isso. Então, tem que Mas ficar os guardado dois esse eles estão negócio presos. da- O que vai determinar a diferença da prisão dos dois é o lugar. No É o regime lugar. fechado, segurança máxima, né, ou média. No regime semiaberto também é um lugar, mas esse lugar ele Fechado, é, é menos rigor, né, do que um regime fechado de segurança máxima ou média. Mas é fechado. O trabalho que ele vai realizar é lá dentro. O que é, Marco? Sem contar o tempo. Que tempo? Tempo, tipo, a diferença do tempo. Além de ser no fechado, você ficar um tempão fechado, no semiaberto é bem menor a pena. Tipo, questão de tempo. Período. O que vai determinar o tempo no regime fechado? Como assim? É, porque você falou que no regime fechado ele tem que cumprir um determinado tempo. É isso? Eu entendi Não, eu errado. quis dizer que a diferença do tempo tem muita diferença também, é gritante, entendeu? Ah, do regime fechado pro regime. E Entendi. é só isso. Pra não ficar vazio, vou citar Cesário Beccaria. Ele já dizia. É... o que importa não é a. Como é que fala? Não é a intensidade da pena, e sim o período, a extensão dela. Ó, eu encontrei aqui uma página interessante. Bem resumidamente, ele fala assim, ó, regime fechado. Fica preso o dia inteiro, só sai para trabalhar em casos específicos, que aí é o que a gente comentou lá Serviço público lá. obra pública, exatamente. Regime semiaberto, trabalha de dia em colônias penais ou industriais, entre outros, e dorme na prisão à noite. E no regime aberto, também chamado de prisão domiciliar, ele trabalha fora de dia e passa a noite em casa de albergado ou na própria casa, se tiver essas condições. Aí, já para falando da progressão de um regime. Ó, quer que eu segue? Pode seguir? É, progressão do regime seria o próximo ponto. Próximo tema, tá? Então vai misturar. Depois eu falo. Vocês vão terminar todos os módulos hoje dele? Não, impossível. Se Acho que der, não dá pra ter. eu acho que se der, a gente vai terminar a aula 12. De ideia. Se a gente for muito rápido. É, Nossa, é muita matéria dele. com certeza. Então você falou aí, você leu o artigo 33, parágrafo 1º e o 34, que é em relação ao regime fechado. Você leu o artigo 33, parágrafo 1º, linha B, e o artigo 35, que é em relação ao semiaberto. Agora você pode ler o artigo 33, parágrafo 1º, a linha C, e o artigo 36, por favor. Regime aberto à execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado. Certo. Depois, no 36, fala o seguinte: o regime aberto baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado. O condenado deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga. Parágrafo 2º. O condenado será transferido do regime aberto, aí é o que a gente falou da regressão de regime. O condenado será transferido do regime aberto se praticar fato definido como crime doloso, se frustrar os fins da execução ou se podendo não pagar a multa cumulativamente aplicada. É isso. Ficou Isso aí. Então, o regime aberto é
É uma confiança que o Estado está dando pro delinquente. Eu falo, ó, você não vai ficar na cadeia, mas você também não pode fazer nenhuma besteira não, rapaz. É isso aí. Se descumpriu algum dos combinados, ou se não pagar a multa, podendo pagar, ou se frustrar os fins da execução, ou se praticar um fato definido como crime doloso, ele pode ter a transferência de regime. Pô, o que que é casa de albergado que vocês. O que que vocês viram aí sobre casa de albergado? O que que é? O significado, assim. Significado? Seria algo. Não, porque vai estar lá na Lei de Execuções Penais, lá no artigo 93. Eu tô vendo aqui, tô um pouco confuso. Se leu aí, Ais? Estou procurando aqui uma definição. Achei no dicionário. Estabelecimento público destinado ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto e da pena de limitação de fim de semana, situado em centro urbano e caracterizado pela ausência de obstáculos físicos contra a fuga. É uma prisão que não tem. Você pode fugir dela se você quiser, porque não tem nenhuma limitação física aí para te impedir de fugir. É um estabelecimento público destinado ao cumprimento dessa pena, em regime aberto e da pena de limitação de fim de semana, né, na restritiva de direitos. Situado em centro urbano e caracterizado pela ausência de obstáculos físicos contra a fuga. Diferente de uma prisão, Entendi agora. né, é uma casa, é um albergue. Não sei se a Entendi. fonte é tão correta, mas para você ter uma ideia, no Brasil só tem 74 unidades dessa, sendo apenas 4 para mulheres e 70 para homens. Que coisa, hein? Vamos lá. Regime inicial do cumprimento da pena. Artigo 33, parágrafo 2º. As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso. A linha A. O condenado a pena superior a 8 anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado. A linha B. O condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 e não exceda a 8 anos, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto. O condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. Seguindo agora os pontos que o professor colocou no material. Primeiro ponto. A reincidência influencia na fixação de regime prisional. As circunstâncias judiciais influenciam na fixação do regime prisional. O que seriam essas circunstâncias judiciais? Bom comportamento dele? Ou furar os pressupostos do artigo 59? Súmula 269. Circunstância judicial é a pena base definida. É o que fala, né? Que você acabou de dizer. O condenado com a pena superior a 8 anos se inicia, entendeu? Então, isso é a circunstância judicial. Entendi. Então, circunstância judicial, pena aí de 8 anos ou mais. Vai definir o regime aí que vai ser fechado. É isso mesmo. Circunstâncias judiciais seria. É, ele falou que a pena e a pena que vai definir qual que é o regime inicial. Pena em concreto, né? Aliada com a reincidência, né? A reincidência ela é específica. Porque vamos supor, ele foi condenado a
5 anos. 5 anos. Seria o regime semiaberto, correto? Poderia ser o semiaberto, digamos Se ele assim. fosse reincidente, independente da quantidade de pena. Se for o crime de reclusão, ele vai direto para o mais gravoso, que é o fechado. Se for reincidente com uma pena aí de detenção, independente da pena, regime semiaberto. Por quê? Na reclusão, o mais gravoso é o fechado inicial. E na detenção, o mais gravoso é o semiaberto. Nada impede que, depois dele estar cumprindo, se ele for no semiaberto e fizer alguma besteira lá dentro, ele pode regredir de regime para o fechado. Condenado reincidente, mais circunstâncias judiciais desfavoráveis. Aí aqui sim. Não entendi. Favorável. Circunstâncias judiciais favoráveis. Ele é reincidente, mas as circunstâncias são favoráveis. É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, se favoráveis às circunstâncias judiciais. Essa é a súmula 269. Depois eu anoto isso aqui. Vamos seguir. A gravidade, em abstrato, do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime prisional mais gravoso. Então, se a gente tem um crime aí de reclusão com a pena de 2 a 10 anos, vamos supor, a pena máxima em abstrato sendo 10 anos, não pode ser motivo idôneo para colocar um regime fechado. É isso. Detração para fins de fixação do regime prisional inicial. O que é detração? Detração é quando conta o preventiva, não é? É isso? Não. Detração. Termo polissêmico. Então tem vários significados. Em direito penal, ato de abater ou computar na pena de privação de liberdade na medida de segurança o tempo de prisão provisória cumprida no Brasil ou no estrangeiro e o de internação em estabelecimento psiquiátrico. No direito penal ainda, ato de detratar, difamar, desacreditar alguém. Então seria o primeiro significado. Essa detração deve coincidir com o requisito temporal da progressão. Detração para fins de fixação do regime prisional. Artigo 386. Eu estou aberto aqui. Do Código de Processo? Pode Fala ler. assim: o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. Pergunta se eu entendi. Não entendi. Vamos supor que o cara teve uma prisão provisória no estrangeiro e mudou para o Brasil. Ele pode ser punido aqui? Pode. Essa prisão preventiva que ele ficou no estrangeiro pode ser usada no abatimento da pena dele aqui? E essa detração, ela serve para fixar o regime prisional inicial? Para determinação, né, do regime. Sim. Então aí vai falar o tempo de Porque aí prisão não é só no provisória estrangeiro, não. No Brasil ou no estrangeiro. ou no estrangeiro, exatamente. De prisão administrativa ou de internação no Brasil ou no estrangeiro será computado para fins de determinação do regime inicial de prisão de pena privativa de liberdade. Então, se você fizer uma conta, detração de quê? De pena, né? Se tiver a pena provisória e somar com a pena em concreto, ela serve para determinar o regime? É isso que tá falando? É isso mesmo, regime inicial.
Essa detração deve coincidir com o requisito temporal da progressão. Que requisito temporal da progressão? Em algum momento eu me perdi completamente do negócio aqui. Não sei mais nada. Me perdi quando ele terminou a última frase. Eu tô prestando atenção no que vocês estão falando agora, porque eu já não entendi essa parte, pra ser sincero. Vamos ler essa súmula, então? Primeira súmula que ele fala, essa 269, né? O ponto número 3 aí. Condenado reincidente, mais circunstâncias judiciais favoráveis. É admissível a adoção do regime prisional semiaberto, então é semiaberto, aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, se favoráveis às circunstâncias judiciais. Até aqui Tá tudo bem. onde aí? Terceiro ponto, súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça. Se for reincidente e tiver as circunstâncias lá do artigo 59 favoráveis, ele vai começar no semiaberto. A gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime prisional mais gravoso. Agora a gente vai ler aí a súmula 718 e 719 do STF. Setecentos? 718. A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada. A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição do regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada. Se a pena que o juiz for aplicar variar para você colocar ele ou num regime aberto até o fechado, a opinião do juiz nada vai valer a não ser aquela que ele colocar como pena concreta. A opinião dele, a pena vai ter, segundo a dosimetria, vai ser semiaberto, mas eu gostaria que ele fosse cumprir inicial no regime fechado. Isso é impossível. É isso que está falando? É, aparentemente sim. Certo. Então, 719 agora. A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea. A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea. Ai, meu Deus. Fodeu. Eu Vamos lá vou de ali novo. no cantinho chorar um pouquinho, depois eu... A gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime prisional mais gravoso. Certo. Então, a opinião do juiz nada vai importar a não ser aquilo que tiver determinado na publicação da sentença para o cumprimento do regime prisional. Eu entendi que, tipo assim, meio que completando você, eu entendi que, me corrija se eu estiver errado, que o juiz, né, igual você falou, ele não pode aplicar a pena só porque, sim, de acordo com a... Não é aplicar a pena, aplicar o regime inicial. De acordo com a gravidade em abstrato, e sim a pena que está em concreto. Isso, exatamente. Ó, a súmula 440 que está na sequência fala assim, ó, fixada a pena base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito. Essa é a súmula 440. Eu acho que é isso mesmo, então.
É isso mesmo. Eu tô Bom, aqui não, tipo, Ai, três, de quatro, três tiveram mais ou menos um raciocínio parecido. Então, tipo, sei lá. fixada a pena Tem um base. parecido. O que é a pena base? É a publicação da sentença? Isso. No mínimo legal, né? A pena mínima em abstrato. É vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta. É vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito. É a mesma coisa, caralho. Isso põe umas palavras difíceis, né? Mas É fica a mesma mesmo. coisa. É a mesma coisa. Não importa aquilo que o juiz pensar, ou se tiver possibilidade, poderia ser maior a pena, por isso eu vou colocar ele no regime mais gravoso. Foda-se. Ele vai determinar o regime inicial do cumprimento da pena, segundo a pena que ele colocar como fixada na base, na Não, pena base. agora eu entendi de outra forma. É Ixi, assim, pelo que eu entendi é o seguinte. Por eu exemplo, entendi do Matheus também. Vai. por exemplo, no caso, o juiz determinou uma pena, foi da pena. Então, assim, peraí, eu vou ler e depois eu vou explicar. Eu, uma, de acordo com essa súmula, estabelece. Ixi, entendeu? Peraí. Tá falhando o seu áudio. Ah, tá, desculpa. Melhorou, né? Melhorou. Então vai. A súmula estabelece que, fixada a pena base, no mínimo legal, então, assim, ele fixou no mínimo daquele Abstrato. determinado crime, e reconhecidas circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, é incabível o regime prisional mais gravoso, com base apenas na gravidade do delito. Gravidade abstrata, da pena lá no abstrato. Exatamente, isso. Eu já volto, vou só abrir o portão pro meu pai. Pronto, voltei. Ó, aqui está falando, eu achei uma coisa interessante. Fala assim, na sentença condenatória, o juiz tem algumas etapas que ele deve cumprir. Verificação da necessidade da pena, depois ele escolhe a pena, quantifica a pena de prisão, quantifica a pena de multa, se for o caso, aplicação de eventual efeito específico da condenação, eventual substituição da prisão, eventual aplicação dos sources, fixação do regime inicial, deliberações sobre a prisão preventiva e determinações finais. Essa é a ordem. Quando ele vai fixar o regime inicial, aí é que está entrando essa súmula. Então, cabe ao juiz, ele tem que verificar ainda se o réu é reincidente ou primário e avaliar as circunstâncias. Sendo elas favoráveis, o juiz deve incidir o regime prisional mais brando. É isso que traz a súmula. Ô, Matheus, então é assim, ó. Quando o juiz vai definir o regime inicial da pena, ele deve levar em consideração as circunstâncias judiciais do réu, se ele é reincidente, se ele é réu primário. Então, ele não pode simplesmente pegar o fato em si, abstrato, e por conta do fato, decidir o regime. É isso que eu entendi.
ele tem que pegar essa circunstância judicial e, sendo elas favoráveis ao réu, ele deve decidir o regime prisional mais brando. Entendi. Perfeito. Se não tiver nenhuma coisa que vai impedir ele de pôr a pena mínima ali, ele vai ter que aplicar. A aplicação da pena, ela tá aí também no artigo 59, mas ela vai até o artigo 76. A aplicação desse tipo de penas. Pode falar. Não, é que você foi abrir o portão lá, aproveitei pra pôr comida aqui. O que vocês concluíram aí do raciocínio? Pode eu voltar, não, mas. Desculpa, gente. Eu acho que foi o que chegou mais perto, assim. E o que foi? Não, deu Como é pra que... entender bastante Fala, coisa. né? Pode falar, né? Não, mas você explica melhor que eu. Vai lá, Is. Tudo de novo. Não, isso é bom pra você. Explica só o que Então, você entendeu, não precisa ler tudo, só para o Marco entender. entendi, mano. Quando o juiz vai determinar o regime, ele não pode levar em consideração só como que ele fala, o efeito abstrato, a gravidade em abstrato do crime. Ele precisa avaliar as circunstâncias judiciais do réu, se ele é primário, se ele é reincidente, e com isso se essas circunstâncias judiciais forem favoráveis ao réu, independente da gravidade do crime, o juiz tem que tem que determinar o regime prisional mais brando. É isso que eu entendi. Então ele não pode só avaliar diante da gravidade abstrata, ele tem que botar na balança lá todas as circunstâncias judiciais, é isso? É isso. Poder E tomar... se for favorável ao réu, ele tem que colocar o regime mais brando nessa situação. Regime inicial, né? Nós estamos falando em regime inicial. Fechou. Valeu. Entendi. Até estranho entender fácil assim. Mais algum? Vocês vão querer falar da progressão do regime aí? E da regressão? Nossa, deve ter tantas condições, hein? Tem a regra e tem as exceções. Bom, eu acho que já deu pra gente falar bastante coisa. E nas próximas gravações a gente pega a sequência. A gente já falou 1h50, quase 2 horas aí. É bastante conteúdo, né? Tá. Então, mas me fala uma coisa, para esse questionário agora dessa semana, é isso que vai cair, não é? Tudo. Tudo isso. Até aula 15. Papai. Meu Deus. O questionário, eu achei que era mais os artigos que ele tinha pedido para ler, quer ver? Peraí. Chega lá, é só 5 perguntas. Ué, 30 minutos, velho. Nos últimos 30 minutos, eu não duvido, não. Ah, vai ser isso mesmo. Se for oral, é certeza absoluta que ele vai me chamar, porque eu vou... O e-mail dele tá assim, nossa, tá muita coisa. Sobre o trabalho, a gente conversa depois que encerrar a gravação aqui. Ah, beleza. Em questão de conteúdo, tá tudo ok. Nenhuma dúvida. Muito obrigado a participação de todos. Esse vídeo fica disponível para quem quiser. Até a próxima.